Bem-vindos, pessoal! Agora nós vamos entrar no capítulo 2, que fala sobre taxa de juros e tipos de taxa de juros, né? Se a taxa de juros é nominal, se é efetiva, equivalente, proporcional, real e aparente. Também vamos falar sobre a taxa da inflação. Então vamos lá, pessoal, começando com taxas efetivas e taxas nominal. O que é uma taxa efetiva, pessoal? Vamos lá, vamos ler. Quando a unidade de tempo indicada pela taxa de juros coincide com a unidade de tempo do período de capitalização, dizemos que a taxa é efetiva. Como assim, Igor? Como assim? Eu não entendi. O que é que tem a ver a taxa de capitalização coincidir com a taxa de tempo? Não é para ser assim? Na verdade, é para ser assim, mas nas contas, mas nem sempre eles dão dessa forma. Então, vamos dar um exemplo aqui de taxa efetiva. Quando a taxa é 2% ao mês e a capitalização também é mensal. Como assim? Como é que ele pode dar, então, a taxa que não seja correspondente ao que é capitalizado? Digamos que ele dá 2% ao ano, certo? Ele diz que a taxa é 2% ao ano e é capitalizado mensalmente. E esse aqui seria um exemplo de taxa nominal, que eu acabei de falar. Mas esse aqui, quando está certinho, quando a taxa ao mês é escrito dessa forma mesmo, capitalização mensal, capitalização no caso, e corresponde, né, ao mesmo período, então esse aqui é efetivo, porque é realmente a que você vai utilizar na sua conta. A taxa efetiva é aquela que você usa realmente na sua conta. Você não vai usar tipo 2% ao ano com capitalização mensal. Essa taxa de 2% ao ano você não pode usar no seu conta porque não coincide com a unidade da capitalização. Ok? Então pronto, essa aqui você já tem uma ideia que é efetiva, essa aqui que você vai utilizar realmente nas contas. Se ela der nominal na prova, você vai ter que transformar, mas mais à frente a gente vai mostrar como é que transforma, certo? E é isso, vamos para outra. Taxa nominal, né? Como eu tinha acabado de dizer. A taxa nominal é justamente aquela que não coincide, né? A taxa com a unidade de tempo do período de capitalização. Outro exemplo é esse aqui, ó. 72% ao ano, capitalizado mensalmente. Ou seja, a unidade da taxa é ano, né? Anual, e está sendo capitalizado mês a mês. Não coincide, você não pode usar essa fórmula, certo? Essa aqui, na verdade, então são isso. Essa aqui é a taxa efetiva, pessoal, você não pode esquecer que isso aqui é a taxa efetiva. É a que você vai realmente utilizar na conta, certo? E essa aqui é a taxa nominal, porque eles querem que você saiba qual é a diferença. Cai muito em prova. É bem simples, mas cai muito em prova. Bom, agora que a gente viu o que é taxa efetiva e taxa nominal, nós vamos ver agora a conversão da taxa nominal em taxa efetiva. Tudo bem? A gente já sabe o que é um e outro. E quando a prova der esse caso de nominal, você tem que transformar em efetiva. Tá bom? E a conversão é bem simples. Você apenas tem que fazer uma proporção, uma regra de 3 para conseguir achar a taxa efetiva. É bem simples, a gente faz o seguinte, ele deu 72% ao ano, não foi? Foi. 72% ao ano é como se fosse 72% a 2 meses, 12 meses, não é verdade? Por quê? Porque um ano tem 12 meses. Então eu quero saber só quanto é em relação a um mês. Aí eu não sei quem é, aí eu chamo de X. E eu digo assim, ele é relacionado a um mês. Aqui é uma regra de 3 simples, certo? Você vai resolver a regra de 3 e vamos ter o seguinte. 12 vezes x é igual a 1 vezes 72. Certo? Vai ficar aqui, ó. 12 vezes x igual a 1 vezes 72. Faço o 12 dividindo, né? E x fica igual a 72 dividido por 12, que é igual a 6% ao mês. Essa aqui, pessoal, é a taxa efetiva. Não é a taxa nominal. Tá bom? Pronto. É simples. Taxa nominal e taxa efetiva é só isso. Mais à frente nós vamos fazer algumas questões, mas antes disso eu vou falar sobre também taxas proporcionais e taxas equivalentes, tá bom? Taxas proporcionais e taxas equivalentes. Esse tema aqui é um pouco, assim, eu gostaria que você prestasse mais atenção assim, nesse assunto, porque ele pode ser um pouco confuso. Existem muitas questões, achei muitas questões na internet, e eu botei muitas questões lá no finalzinho desse capítulo a respeito disso. Nessa aula a gente vai terminar provavelmente a teoria de taxa de juros, porque é pequena. E já na próxima aula vai ser questões, na outra vai ser questões também. Eu vou fazer duas aulas só de questões, talvez até mais, sobre taxas. Eu achei muitas questões sobre elas, tá bom? Então vamos lá. O que são taxas proporcionais, pessoal? Duas taxas são ditas proporcionais quando seus valores são proporcionais aos seus respectivos prazos. Exemplo. As taxas de 36% ao ano e 3% ao mês são proporcionais. Isso pode ser comprovado
verificando uma regra de 3 direto. Certo? O que ele está querendo dizer, pessoal? Ele está dizendo que esse 36% ao ano e 3% ao mês são proporcionais. Certo? Se você for ver bem, se 3% ao ano, se 3% é ao mês, quanto seria ao ano? Que são 12 meses. Se um mês é 3, na verdade, então um ano deveria ser 12 vezes 3. Né? Proporcionalmente falando é isso. Então 12 vezes 3 não é 36 ao ano? Na verdade é só isso. A gente verifica fazendo a regra de 3, mas é fácil de verificar sem nem precisar fazer a regra de 3. É lógico que eles são proporcionais. Certo? E uma coisa muito importante, pessoal, que vocês precisam saber, lá embaixo tem uma observação falando sobre isso, mas eu vou falar adiantando logo, que em juros simples, as taxas proporcionais elas vão gerar sempre o mesmo resultado. Entendeu? Eu quero dizer, se esses juros forem aplicados pelo mesmo tempo, ao mesmo capital, ele vai gerar o mesmo montante. Em juros simples, pessoal. Então você vai ter que entender, muitas questões pedem isso, e eles ligam muito taxa equivalente a juros compostos e taxa proporcional a juros simples. Entendeu? Ao ponto que eu cheguei até a pensar que alguns livros eles acham que taxa proporcional é só para juros simples e taxa equivalente é só para juros compostos. O que na verdade não é. Taxas equivalentes e taxas proporcionais são conceitos que podem ser aplicados a qualquer tipo de juros. Mas, realmente, ele é mais aplicado taxas proporcionais a juros simples e as taxas equivalentes geralmente são a juros compostos. Por quê? Porque na questão ele vai pedir para você essa taxa equivalente a essa, ela gera o mesmo montante que o outro. Aí se for juros simples, você calcula por taxa proporcional. No caso, não serve essa taxa proporcional, não gera o mesmo montante se for no caso de juros compostos. Juros compostos ela não gera o mesmo montante. Elas podem ser proporcionais, pode sim, porque é só ver que 12 vezes isso elas são proporcionais, mas se fossem a juros compostos elas não gerariam o mesmo resultado. Entendeu? A juros simples sim, a juros compostos não. Então o juros simples vai estar mais intimamente ligado a taxas proporcionais, já as taxas equivalentes vão estar mais ligadas a juros compostos, porque sim, duas taxas equivalentes em juros compostos elas geram sim, o mesmo montante e o mesmo no mesmo período, quer dizer. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuando. Lembrando, pessoal, eu não expliquei o que é a taxa equivalente ainda, vou explicar melhor, mas taxa proporcional em juros simples, elas também são equivalentes, entendeu? Por quê? Porque a taxa equivalente em si, adiantando mais uma vez o que eu vou dizer embaixo, o conceito dela é que as duas taxas equivalentes aplicadas ao mesmo capital pelo mesmo período vão gerar o mesmo resultado. Certo? Esse é o conceito de taxa equivalente. E dos juros proporcionais, o conceito é esse. Duas taxas são ditas proporcionais quando seus valores são proporcionais aos seus respectivos prazos. Então, ele não fala de montante, ele não fala de período. Perceba que ele não fala sobre resultado no conceito de juros proporcionais. Mas em juros simples, eles também são equivalentes, por isso que geram o mesmo resultado. Entendeu? Então vamos lá. Vamos limpar um pouquinho das coisas que eu falei agora, vamos retomar. Juros simples, juros compostos, perdão. Juros proporcionais então são isso, São duas taxas quando seus valores são proporcionais aos seus respectivos prazos. Entendeu? Ou seja, 36 ao ano, então 36 tem que estar para 12, assim como 3 está para um mês. Para ser proporcional, basta fazer essa regra de 3. A regra é esta. Entendeu? Independente se é juros simples ou juros compostos. Então, ele vai dar aquela regra de 3, 36 vezes 1 é igual a 3 vezes 12, né? Aí vai ficar 36 igual a 36. Isso é só para verificar se realmente é proporcional. E é. Senão essa resposta não teria dado igual. Então, ponto. O que é que a igualdade nos diz? Ela confirma que 36% estão para 12, assim como 3 está para 1. Ou seja, as taxas são proporcionais. Tá bom? Então, agora nós vamos para juros equivalentes. O que você tem que entender de juros proporcionais é isso. Mais para frente, nós vamos ter questões e vamos ver como isso vai ser cobrado na sua prova. Taxa de juros equivalentes. Dizemos que duas taxas são equivalentes quando aplicadas a capitais iguais por prazos iguais, produzem juros também iguais e, consequentemente, o mesmo montante. Como eu tinha dito, pessoal, juros equivalentes, taxa de juros equivalentes,
elas geram o mesmo montante. A regra é essa, independente. Ele não fala de juros simples, não fala de juros compostos, independente disso, eles têm que ser, são taxas, duas taxas diferentes, quando aplicada ao mesmo capital, pelo mesmo tempo, vão gerar o mesmo montante. Tá bom? Eu vou até botar um exemplozinho aqui, só para ilustrar. Né? Então vamos lá. A aplicação de uma dada quantia qualquer por certo período, a taxa de juros simples de 2% ao mês nos daria um total de juros igual àquele que obteríamos se aplicássemos, pense bem pessoal, repetindo aqui, juros simples, viu? Vamos lá. Nos daria um total de juros igual àquele que obteríamos se aplicássemos a mesma quantia durante o mesmo tempo, mais a taxa de juros simples de 6% ao trimestre. Então dizemos que a taxa de juros simples de 2% é equivalente à taxa de juros simples de 6% ao trimestre. Você vai perceber aqui que esse 2% ao mês ele é equivalente ao 6% ao trimestre. Por quê? Porque eles são proporcionais, dá para ver que são, naquela regra de 3, né? 6% em 3 meses, 2% em um mês. Obviamente basta multiplicar por 3, são 3 meses, né? Então fica 6. Em juros simples, pessoal, taxas proporcionais são taxas equivalentes, pois geram o mesmo montante. Certo? Nesse caso, elas são equivalentes também. São proporcionais e são equivalentes. Tá bom? Mais à frente nós vamos fazer alguns exemplos de juros compostos, como é que funciona. Então, pessoal, perceba que 2% e 6% ao trimestre são também proporcionais, como eu tinha dito. Pois no regime de juros simples, taxas equivalentes serão sempre proporcionais e vice-versa. No caso de juros simples, achar a taxa equivalente é mais simples do que no regime de juros compostos. Basta achar a taxa proporcional, fazer aquela regra de 3, você acha qual é. Se você quiser achar uma, né, se for nenhum, você só tem uma, quer achar outra. Você apenas faz uma regra de 3 e descobre quem é a taxa equivalente e proporcional no juros simples, tá bom? Então, como eu disse, mais à frente mostraremos como achar taxas equivalentes no regime de juros compostos. E vai ser até no exemplo aqui, se não me engano. A vantagem de se achar a taxa equivalente é que muitas vezes as questões nos dão prazos em unidades diferentes que se encontram na taxa. Por exemplo, quando a questão nos dá o período de aplicação, que é de 120 dias, e que a taxa é de 9% ao mês. Certo? Então, aqui nesse caso, você poderia simplesmente transformar um mês e dias em meses, né? Por exemplo, é só dividir por 4, né? Porque seria 4 meses, né? Ou dividir por 30, seria 4 meses. Ou então você poderia pegar essa taxa, se for mais conveniente, e transformar ela em dia, achar ela a taxa equivalente dela em dias. Entendeu? Não realmente é recomendável. Nesse caso é só dividir por 30, é muito mais fácil achar isso, né? Mas é só uma ideia, é só um exemplo. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver aqui um exemplo de taxa equivalente em juros compostos. Eu não expliquei ainda, né, como é que vai transformar, mas nesse exemplo a gente vai explicar para você justamente isso, como é que faz para a gente transformar a taxa de juros compostos em equivalentes, tá bom? Então vamos lá, vamos para a lousa, resolver essa questão. Vamos lá, pessoal, exemplo 2. Qual a taxa trimestral de juros compostos equivalente à taxa composta de 20% ao mês? Então o que ele quer saber, pessoal, ele tem o que? Ele já tem a taxa de 20% ao mês e ele quer saber a taxa equivalente composta trimestral, certo? Diferente do que vocês podem pensar, não é só multiplicar por 3. Né? Aqui, se a gente fizesse isso, seria 60% ao mês, em juros simples, daria certo. Entendeu? E também seria a taxa nominal. Neste caso, porque está capitalizado mensalmente, mas não vem ao caso. Se a gente multiplicasse por 3, seria, na verdade, a taxa proporcional em juros simples, que também seria equivalente em juros simples, obviamente. Mas ele quer em compostos. E é aqui que a gente vai descobrir como é que faz para resolver esse tipo de questão, tá bom? Então vamos lá, nós temos duas taxas. Nós deveríamos ter, pelo menos, né? Eu vou chamar essas taxas de IT e o IM, que é o I mensal e o I trimestral. Obviamente, isso aqui é 20%, né? Na unitária eu vou chamar de IT, né? Que é aquele dividido por 100, que seria, no caso, 0,20, né? No caso aqui eu chamaria, eu não sei quem é ainda, tudo bem? E eu vou chamar o mensal de o Izinho M, que eu sei que é 20%, que é o Izão, esse aqui é o Izão, né? Esse aqui nós sabemos que é o Izão de M. E o Izinho é o 20% dividido por 100, só para facilitar nossas contas, tá bom, pessoal? 0,20. Tá bom? Nós já sabemos isso, é o que ele deu.
Agora ele quer saber quem é essa taxa trimestral. Pessoal, o segredo é o seguinte. A gente sabe o que? A gente sabe que essas duas taxas aplicadas ao mesmo período vão gerar os mesmos juros, certo? Então o que a gente vai ter que fazer é exatamente calcular os juros para um e os juros para outro, certo? Vamos lá, vou chamar de montante trimestral, certo? Chamar de T, Tzinho aqui, é igual ao capital. Capital é o mesmo para um e para outro, o montante também é o mesmo, mas eu vou chamar de C, certo? E o M só para diferenciar que eu estou usando a fórmula trimestral. Vezes 1 mais a taxa trimestral e T elevado ao N trimestral. Certo? Até aqui tudo bem? E nós vamos ter agora a fórmula do outro, que seria o quê? Seria o M mensal, é obviamente o mesmo, né? Porque eu vou igualar o capital ao mesmo capital aplicado, né? 1 mais I Mzinho elevado a N M. Tudo bem? Vamos lá. Então o que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Nós temos aqui duas fórmulas, né, de um e de outro. Nós temos que esses dois têm que ser iguais. Certo? Agora nós vamos simplesmente igualá-los. Vamos igualar os dois, por quê? Porque os dois são iguais. Então eu vou calcular para a gente justamente facilitar a nossa vida. Tá bom? Vou botar aqui MT, obviamente, tem que ser igual ao MM. Pessoal, o que eu estou aqui, na verdade, é demonstrando uma fórmula. No final, eu vou dizer uma fórmulazinha mais simples. Você pode simplesmente decorar. Eu gosto que você entenda, para que na prova você não esqueça mais tão facilmente. Mas você pode, no finalzinho, decorar a fórmula que eu vou colocar no final. Tá bom? Então, eu tenho que dizer o seguinte. C vezes... Estou apenas repetindo esse MT nesse aqui tudinho. Vou botar esse MT aqui embaixo. Mais IT elevado a UNT, que eu não sei quem é ainda. Mas vamos pensar daqui a pouco. E repetindo agora o MM. O MM eu vou colocar aqui. C1 mais IN elevado ao NM. Certo? Então vamos lá, pessoal. Agora o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Bom, de um lado e do outro tem um C iguais. Então eu posso cortar. Certo? Eu vou cortar um e outro porque são iguais. Então não tem problema. E agora nós vamos ter que pensar quem é esse período. Certo? Quem é o NT, pessoal? O NT é o período que se passou trimestralmente. Quando a gente tem, não me engano, eu já falei sobre isso. Quando a gente taxa, não lembro o que eu falei. Bom, vamos continuar. Nós temos aqui uma taxa que é o trimestre e uma taxa que é o mês. Certo? Vamos calcular em 3 meses. Nós calculamos um período que seja 3 meses. Tá bom? Por quê? Porque é o maior. Um trimestre são 3 meses. Um mês é um mês, obviamente. Então, a gente vai calcular, aqui, quando a gente for calcular a taxa equivalente, pelo tempo da maior. Se for ao ano, seriam 12 meses. Tudo bem? Se fosse ao bimestre maior, seriam 2 meses. Se fosse ao semestre, seria 6 meses. Então, como o trimestre aqui nesse caso é o maior, é o 3, né, do que o 1, então nós vamos colocar o período 3. Mas eu não vou colocar aqui 3, porque a taxa é, digamos, uma quantia ao trimestre. Se passou apenas 3 meses, passou apenas um período, você entende? Então aqui eu vou colocar só 1. Não vou colocar 3 meses. Eles não são iguais. Entendeu? Vou repetir. Por que eu tenho que colocar aqui apenas o número 1, não 3, já que eu estou usando 3 meses? Porque esse aqui é o período utilizando os juros compostos trimestral. Ou seja, aquela taxa que vai ser capitalizada em 3 meses. Ele é capitalizado em 3 meses. Se só se passou uma vez 3 meses, então eu apenas coloco aqui 1. Então esse númerozinho aqui é 1, certo? Então eu vou apenas repetir. Bota aqui 1 mais IT elevado a 1. Vai botar 3, né? A 1, certo? Porque só se passou um trimestre. Aqui ao contrário, ele aqui é o juros composto, esse lado, do mensal, né? O capitalizado mensalmente. E se passou quantos meses? Se é capitalizado mês a mês, passou 3 meses. Cada mês é capitalizado. Então, eu tenho que aqui realmente colocar os 3 meses aqui. Tudo bem? Então pronto, pessoal. Na verdade, aqui, que eu acabei de escrever aqui, é o que essa parte que você precisa saber para transformar. Entendeu? É essa fórmulazinha aqui. Mas não exatamente essa fórmula. Entendeu? Por quê? Porque esse caso eu calculei para 3 meses, para trimestre. Mas se for um ano seria 12 aqui. Se fosse ao semestre seria
seria 6 aqui, entendeu? Então é exatamente essa fórmula. A única diferença é que você vai ter que saber o que é colocar, se é o 3 ou 1 aqui, tudo bem? 3 ou 6 ou 12, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos terminar nossa conta, né? Vamos lá. Agora que já sabe a fórmula ali, vamos só trocar os valores. O que eu quero saber é o I de T, o I de N eu também tem, o de M no caso, né? Eu coloquei N aqui, mas é M, viu? Perdão. Também é M, certo? Pronto. Então vamos continuar. Só substituir os valores, tá bom? O T é o que eu quero saber, um I de T. Não vou colocar aqui em cima porque não precisa, né? Porque qualquer coisa elevada a ele mesmo. 1 mais o I de N, que é 0,2. Tudo isso elevado a 3. Vamos repetindo aqui, né? Tirar o parênteses agora. I de T igual a 1,2 elevado a 3. Essa conta não é muito difícil de fazer, né? Dá para fazer na hora da prova. Ela dá 1,728. Então vamos repetindo aqui. 1 mais IT é igual a 1,728. IT, vou agora passar esse 1, certo? Negativo para cá. Vai ficar IT igual a 1,728 menos 1, que vai nos remeter a 0,728. Então, pessoal, nós achamos aqui, então, o valor de IT, que é exatamente o que a gente queria, não exatamente o IT, pode também ser o Izão T. Vamos agora só mostrar como é que faz transformando, né? Já que o Izinho T é igual a isso aqui, mostra quem é o Izão de T. Bom, nós sabemos que o Izão de T é igual... Se o ITzinho é o Izão dividido por 100, o Izão é Izinho vezes 100. Então, isso aqui é 100 vezes, isso eu já falei em outras questões. Certo? Izinho de T. Então, Izão de T é igual a 100 vezes 0,728. Izão de T é igual a 72,8%. Aqui nós achamos, então, nossa taxa equivalente trimestral. Perceba que ela é diferente da taxa simples. A taxa simples é só 60%, não é? Como eu tinha dito antes. E essa aqui é 72,8%. Tá bom? Então é dessa forma, pessoal, que a gente calcula taxas equivalentes em juros compostos. Tá bom? Acabamos de terminar esse exemplo e vamos agora fazer algumas questões. Vamos lá. Vamos lá, galera. Processo Rio 2011, Transpetro, Contador Júnior, Auditoria Interna. A taxa anual equivalente à taxa composta trimestral de 5% é... Bem, pessoal, aqui ele está pedindo, ele quer saber quem é a taxa, certo? Ele está querendo saber quem é a taxa anual, certo? Que seja, ele quer saber exatamente quem é a taxa anual, sabendo que a taxa trimestral é igual a 5%. E ele pede também, pessoal, dizendo que é a taxa composta. É justamente o que a gente acabou de fazer aqui, no exemplo anterior, que a gente vai fazer nesse item, tá bom? Então, só para separar, vamos aqui fazer o que ele pediu. A gente sabe o que? A gente sabe que a taxa trimestral é 5%, certo? Vamos capitalizar um período do maior. Vamos fazer isso por 12 meses. Não é mais fácil? É mais fácil fazer por 12 meses. A gente sempre tem que escolher o período que a gente vai capitalizar por maior, certo? O anual é o 12 meses, então a gente vai escolher o 12 meses para achar a taxa. Lembre-se disso, a gente vai escolher o período que é esse anual. Então, eu quero saber, vou até botar alguns valorzinhos, chamar de Azinho, a taxa anual, e chamar de IT, a taxa trimestral, tá bom? Eu sei que o montante anual tem que ser igual ao montante trimestral. Isso é o que eu sei. Mas o montante anual, pessoal, é o capital vezes 1 mais o IA sobre o NA, certo? Depois nós discutimos o que é. E o C é o C, que é o mesmo, que é igual a 1 mais o IT elevado a NT, certo?
Pessoal, agora quem é esse NA e quem é o NT? Lembra que eu escolhi o período maior. Vai ser, o período que a gente vai fazer será exatamente um ano, que é a taxa maior. Um ano é 12 meses, certo? Então, como é um ano que a gente vai capitalizar, vou botar aqui capitalizar pela maior. Capitalizar pela maior, que no caso é de um ano, certo? Então, o período, como o pessoal passou um ano, o período de NA é 1, simplesmente. Então, esse C eu vou cortar logo aqui, ó, corta esse C com esse C, aí fica 1 mais a taxa do I anual que eu quero saber. NA no caso é 1, né, já que é um ano só. E você cortou, vai ficar 1 mais, quem é a taxa? A taxa IT. A taxa IT é 5%, né? Mas vamos transformar em valores unitários. O IT é igual a 5% sobre 100, que é igual a 0,05. Bem, vamos só dividir aqui para ficar mais fácil. Então aqui eu posso botar 0,05. Mas passaram quanto tempo? Foi um ano, certo? Não foi um ano? Então um ano passou quantos períodos trimestrais? São quantos trimestres no ano? Bom, em um ano eu sei que tem 4 trimestres, não é? Então NT, vou botar aqui no outro cantinho, perdão. Então eu sei que como o NT se passou um ano, então passou 4 trimestres. Então N igual a 4. Tudo bem? Então 1 mais IA igual a, escrevi aqui o 4, certo? Igual a 1,05 elevado a 4. Esse valor, pessoal, normalmente a questão ou dá na prova ou você tem que calcular mesmo, tá bom? E esse valor dá 1,215. Então ficaria 1 mais IA igual a 1,21555, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para cá essa equação, né, e vou passar um 1 diminuindo. Então, quem é o IA, pessoal? O IA é igual a 1,21555 menos 1. Esse valor todinho, então, vai fazer com que o IA seja 0,2155. Achamos aqui a taxa unitária anual, tudo bem? E para achar ela em termos de porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, IA vai ser 0,21555 vezes 100, que vai dar, então, 21,55%. Ok? Temos aqui, então, a nossa taxa. Nossa taxa que vai nos remeter justamente ao item E. Tá bom? Tá vendo como essa questão cai? Cai sim, viu? E não é tão complicado. Então, vamos lá para o próximo exemplo. Segunda questão. César Granrio 2011, Transpetro, Contador Júnior, Auditoria Interna. A taxa efetiva anual de juros correspondente à taxa nominal de 12% ao ano, capitalizada mensalmente, monta a... Bom, pessoal, ele misturou aqui, perceba que ele misturou dois conceitos. Ele misturou taxa nominal e taxa efetiva e também taxa equivalente. Está misturando tudo, certo? Então, o que ele falou? Bom, ele quer saber a taxa. Ele se perguntou, poxa, mas ele está pedindo a taxa efetiva anual, mas ele já deu a taxa efetiva anual, 12% ao ano. Não. Você não pode achar a taxa equivalente a partir da taxa nominal. Você tem que achar a taxa equivalente, porque é o seguinte, ele está pedindo a taxa efetiva. Já a taxa nominal não é taxa efetiva. Você não pode achar uma taxa equivalente a partir de uma taxa nominal. Tudo bem? Vamos transformar primeiro essa taxa nominal em taxa efetiva. Tudo bem? É capitalizada mensalmente, como eu tinha dito. E a taxa de 12% ao ano. Certo? Isso é a questão da taxa nominal. Certo? Então, vamos fazer o regra de 3. Nós sabemos que a taxa por cento nominal é 12%, certo? Em um ano. Um ano são 12 meses. Quanto é, como é capitalizado mensalmente, né, eu tenho que fazer em um mês. Quanto é a taxa para um mês? Certo? Na cara aqui, fazendo essa regra de 3, né, vamos ter o seguinte. 12 sobre x é igual a 12 sobre 1. Não precisa nem fazer muita coisa, sabemos que esse x é igual a 1. Então, pessoal, na verdade, o que ele quer é isso. Ele quer que eu pegue essa taxa de 1%, que agora está ao mês, que eu transformei ao mês, efetiva. Né? Eu tinha a taxa nominal de 12% ao ano. Não foi o que ele disse? Ele disse que tinha 12% nominal ao ano. Eu transformei essa taxa em efetiva
ou seja, eu transformei ela ao mês, e agora eu vou transformar ela, eu quero saber a equivalente dela em juros compostos, né? Ele não disse que era juros compostos, mas vai considerar que é, tá bom? Até porque ele já deu uns cálculos aqui que é para usar como juros compostos. Nós vamos utilizar essa taxa efetiva que a gente achou ao mês, agora uma outra taxa efetiva ao ano. Como assim? Essa taxa aqui não é efetiva ao ano? Não, não é. Essa aqui é a taxa nominal, simplesmente. Agora nós vamos achar realmente a taxa efetiva, aquela que é utilizada da mesma forma, em um ano daria a mesma resposta, tá bom? Então, vamos lá mais uma vez. Vamos botar aqui para ficar mais organizado, vamos trocar a cor para ficar melhor também. E vamos chegar a algumas conclusões. Eu quero saber o que? Eu tenho a taxa mensal, eu quero saber a taxa efetiva anual, para juros compostos. Então, vamos utilizar o período de 12 meses, que é um ano, já que é a maior. Lembre-se disso, vamos utilizar a maior. Então, o montante, que é o anual, tem que ser igual ao montante mensal. Certo? Vamos lá. Sempre repetindo. Capital, que é repetido, né? 1 mais, chamado de IA, a taxa anual, elevado ao período anual, igual ao C vezes 1 mais IM, né? Elevado ao N de M. Bom, pessoal, ficou bem simples. Esse C corta com esse C. O I anual eu quero saber. E como eu te disse, eu escolhi o período de um ano. É só por um ano, que é aquele período da maior unidade. Como a unidade é ano, eu vou escolher como se fosse período, né, o total, e nós vamos fazer os cálculos de um ano. Geralmente é assim, quando ele mistura um maior, certo? Ok? Mas você vai usar o maior. Não precisa necessariamente ser um ano. Se eu tivesse falado trimestre, eu teria usado 3 meses. Tá bom? Já que 3 meses é maior do que um mês. Então vamos lá. 1 mais I elevado a A. Quem é o N é 1, certo? Vai ser igual a 1 mais o IM. O IM a gente já sabe, é de 1% ao mês. 1% ao mês, quem seria realmente o IM? Seria igual a 1 sobre 100. Que é igual a 0,01. Tudo bem? Então vai ficar aqui, 0,01. Tudo isso elevado a quantos meses passaram? Foram 12 meses, um ano, lembra? Então aqui vai ser 12, galera. Vai ser 12, não tem jeito. Caramba, como é que eu vou calcular isso aqui? Isso aqui não tem jeito, isso aqui é impossível, ele tem que dar alguma coisa. Aí você, pô, mas cadê o 12? Cadê o 12? Ele não deu 12. É verdade, ele não deu 12, galera. Então, o que você vai ter que fazer é uma mágicazinha. Ele não deu 12, ele foi muito sacana. A Cecília Rio, ela não deu o que você precisa. Né? Ela deu outros, mas não deu o que você precisa. Só para você fazer uma continha. Bom, ela deu 11, certo? Então, foi o seguinte. 1 mais IA é igual a 1,0112. Aí você, como é que eu vou? Ele não deu 12, o que eu vou fazer? Bom, pessoal, então você vai ter que usar um pouquinho de artimanha. Ele não quer ajudar. Ele quis te ajudar porque era obrigado, porque ficava impossível de fazer. Mas mesmo assim ele ficou chateado e ainda dificultou um pouquinho a sua vida, o máximo que ele pôde. Né? Então vamos lá. Vamos botar aqui então. Continuar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a seguinte artimanha para a gente dizer que a gente não é burro, né? Que a gente sabe enganar a Cecília Rio também. Então, eu sei que 1,0,1 elevado a 12 também é igual a isso aqui, ó, a 11 vezes 1,01. Certo? Aí você, aqui eu tenho, né? Então, não é a melhor forma do mundo, né? Mas melhor do que nada. Ele deu ali quem é, então é 1,1157 vezes 1,01. Bom, essa conta aqui já é possível de ser resolvida, embora você ainda perca um tempinho. E você faz essa questão na prova e vai saber, vai descobrir que este valor aqui vai dar quanto? 1 mais IA igual a 1,126. IA igual a 1,126 menos 1, que vai dar igual a IA igual a 0,126. Essa aqui, pessoal, ainda é a taxa unitária. Para transformar, a gente tem que apenas multiplicar, certo? Vou botar aqui, deixa eu ver, tá de rosa mesmo, vezes 100, certo? Vou te multiplicar para achar o IAzão grandão, basta multiplicar vezes 100. 100 vezes o IAzinho. Então, o IA, logo multiplicando, para não perder muito tempo, é 12,6%.
Aproximadamente, certo, pessoal? Na verdade, 0,6 não é, porque eu esqueci de botar um 8 aqui, viu? Mas tem um 8 aqui. Sempre vai ter um 8 aqui. Esqueci de colocar um 8, mas eu arredondei, mas não era para ter arredondado porque ficou ruim. Então vai ter sempre um 8 aqui, certo? E vai ficar um 8 aqui também. Tudo bem? Eu esqueci desse 8, não sabia que ia precisar dessa unidade. Então pronto, pessoal. A resposta certa, item A. Tá bom? Um pouco mais complicado, a Fernanda não gosta de ajudar, né? Então ela faz essa sacanagem com você. O que você poderia saber é o seguinte. Ele tem que ficar entre... Não, se bem que não dá. A resposta tem que ficar entre 11,57% e entre 13,81%. Que é esses dois, né? Tem que ser no meio desses dois. Mas todos estão no meio desses dois, então não dá nem para tirar. Essa regra normalmente ela não ajuda. Todos os valores dos itens estão entre esses dois, não dá nem para cortar nenhum. Perceba, todos estão entre 11,57 e 13,81. Então, tinha que fazer essa fórmula mesmo, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua a taxa de juros. Talvez mais uma ou mais duas aulas termine logo porque é um tema mais curtinho, tá bom? E no próximo a gente já entra um tema pesado que é a amortização, se eu não me engano. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.